Olá, pessoal! Agora veremos o numeral nessa seção do nosso livro. O numeral, como o próprio nome diz, ele é uma classe gramatical que trata-se sobre números, certo? Então, nesse texto, nós temos alguns em 10 anos, 70 países, 650 matérias e assim por diante. 10º aniversário, certo? E assim por diante. Então, nós temos números que nos indicam quantidade, ordem, números fracionários, certo? Ou multiplicativos, certo? Então, mesmo a gente estando em língua portuguesa, a gente vê alguma coisinha, pelo menos em nomenclatura, a respeito dos numerais, que são uma classe mais utilizadas em matemática, ok? Então, algumas palavras, alguns algarismos que você emprega nas suas respostas são classificadas como numerais. As palavras que expressam uma ideia de quantidade ou de posição numa sequência, elas recebem o nome de numeral, certo? E eles podem ser classificados dessas 4 formas a seguir. O cardinal, que expressa uma quantidade exata. Por exemplo, 3 semanas, 2 livros, 4 cadeiras e assim por diante. O ordinal, ele indica uma posição dentro de algo ou de uma sequência. Primeiro, 30º, 100º, por exemplo, a primeira semana. Por exemplo, 30º dia do mês. Por exemplo, há 100 anos, certo? Multiplicativo. Ele indica um número de vezes pelo qual uma quantidade ela é multiplicada. Por exemplo, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quíntuplo, 5 vezes e assim por diante. E o fracionário já é a fração, né? Ele indica parte do número, indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. 1/3, né? Eu vou pegar um inteiro e dividir em 3 partes. Meio, vou pegar uma dessas partes e dividir ao meio. Metade, vou pegar uma parte inteira e vou dividi-lo pela metade, tá? Exemplo, 1/4 das publicações. Então, de todas as publicações, apenas um trechinho dividido por 4 é que foram as publicações a respeito de um assunto. Os numerais, eles podem ser representados de forma escrita, por algarismo ou por extenso, tá? De forma escrita seria o número em si, certo? Igual, deixa eu ver se aqui em cima a gente tem um exemplo. Aqui não, mas lá atrás nós tínhamos, certo? O número mesmo, ó. Por exemplo, esse, ó, número 2, ok? Isso é a forma escrita do número. Por algarismo, 1, 10, 100. Existem também os algarismos romanos, certo? Que eles também são representados por meio de letras. E por extenso, que é escrever o número 1, 10, 100, 30, 18, tá? Isso é escrever os números por extenso. E por último, além das 4 classificações citadas, existem também os numerais coletivos, que representam um conjunto de anos, por exemplo, como década, né, que envolve 10 anos. O semestre envolve 6 meses, o trimestre, 3 meses, o bimestre, 2 meses, por exemplo, certo? Eles são chamados de numerais coletivos. O numeral substantivo e o numeral adjetivo. Em algumas situações, o numeral ele pode substituir um substantivo. Nesses casos, ele é chamado de numeral substantivo, como, por exemplo, nessa frase: o tio e o sobrinho programaram uma viagem. Os dois foram para a Amazônia, tá? Quando o numeral acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo, como na frase: a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem.
tá? Então, esses numerais são chamados de numerais substantivos, no caso daqui de cima, que os dois que foram viajar para a Amazônia foram o tio e o sobrinho, e também ele pode ser chamado de numeral adjetivo quando, por exemplo, a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio. Então, a primeira garota, certo? Então, aqui ela está como numeral adjetivo, qualificando qual foi a sobrinha, a primeira, certo? A garota. Então, aqui nós terminamos as explicações a respeito de numeral. Retornaremos agora para a página anterior, tá? Que é a 74, e começaremos a fazer os exercícios, ok? Da página 74 e 75. Faremos a conferência na aula online. Obrigada, até lá.